Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de discipulado. Eu me chamo Michele e é uma alegria poder estar aqui com você para trazer mais um tema do discipulado do livro Renovando a Mente do pastor Tiago Bonsi. E o tema desta aula é sobre vida eterna. Mas antes de começar a falarmos sobre vida eterna, eu quero te convidar a orar neste momento. Vamos lá? Jesus, obrigada por essa oportunidade. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que neste momento derrame sobre nós o entendimento da tua palavra, sabedoria. Derrama a tua revelação para que os nossos corações sejam alcançados por ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, se você puder pegar um papel, uma caneta ou até mesmo o seu livro, e para quem ainda não adquiriu o livro, a minha sugestão é que tenha. Isso aqui é um material muito rico e muito valioso, de muitas informações que vão trazer para nós muito entendimento. Então, se você puder anotar aquilo que for edificante para a sua vida, tá? O que fizer sentido para você, aí você anota. O que não fizer sentido, anote também e peça a direção do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre vida eterna. Qual será o caminho para a vida eterna? Por que existe a vida eterna? Como que eu faço para alcançar a vida eterna? São tantas perguntas, né? Então vamos tentar esclarecer a maioria delas aqui através dessa aula. Jesus oferece a vida eterna para todos aqueles que creem nele. Então, se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você terá acesso à vida eterna. Nossos corpos envelhecem e a única certeza que temos é da morte, não é mesmo? A única certeza que temos é que um dia nós iremos morrer. A morte é, no entendimento bíblico, o resultado final do pecado. Nesse sentido, a grande esperança de todo filho de Deus é a ressurreição para a vida eterna. A base da fé cristã está na vida que virá, não simplesmente na vida que vivemos aqui nessa terra. João 6,47 diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Uau, glória a Deus por isso, né? Deus plantou em cada ser humano o desejo pela eternidade. Está lá escrito em Eclesiastes 3:11. Se você acha que isso são apenas palavras, não. Toda essa aula, assim como todas as aulas de discipulado que tivemos até agora e iremos continuar a ter, fala tudo na base bíblica, tá bom? Romanos 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Um dia todos os salvos ressuscitarão, receberão um corpo novo e viverão para sempre. 1 Coríntios 15, do 51 ao 52. Essa fé não falhará, e até que esse dia se cumpra, o medo da morte não é necessário para você. Não é necessário que tenhamos medo da morte, pois haverá uma vida eterna, haverá salvação para mim e para você. As menções bíblicas ao termo vida eterna estão ligadas à referência à salvação, isto é, o dom gratuito de Deus que nos foi outorgado pela fé. Ou seja, a vida eterna existe para aqueles que creem que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não existe outro meio se não for através de Jesus. Todo ser humano necessita da graça, do favor e do perdão de Deus. É importante que entendamos a relevância da palavra
todo, ou seja, todo ser humano, todo, o Senhor não faz acepção, só um precisa ou só outro precisa, não, todos nós precisamos da graça e do perdão de Deus. A não ser, o único que não precisou foi a pessoa de Jesus, homem inocente que passou por essa terra, certo? Então, do contrário, todos nós precisamos da graça e do perdão de Deus. Isso porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas, sem exceção, são pecadoras. Isso significa que todos necessitam da salvação. Ninguém é capaz de se justificar diante de Deus por seus próprios méritos. A corrupção do homem nos mostra a profundidade da salvação pela graça. Que forte isso, né? A criação de Deus, ela não é má, ela é boa, muito boa, tá? A criação de Deus é tão boa que Deus criou o homem munido de características como bondade, integridade, responsabilidade moral e livre escolha. Então, a obra, a criação, ela é boa. Mas a terrível mudança acontece quando a maldade entrou na humanidade, no pecado do Éden. Aí complicou o negócio. O coração humano tornou-se inclinado para o mal. Nossa corrupção pecaminosa é profunda, forte e total, tornando-nos escravos do pecado e moralmente incapazes de vencer nossas próprias rebeliões e cegueiras, sejam elas morais ou sejam elas espirituais. Por tudo isso, somos completamente dependentes da graça para vencer o pecado e termos novamente a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Não há nenhum justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Romanos 3, 10, 12. Fazendo a referência que todos nós precisamos da graça e do perdão de Deus. E a salvação? O que é a salvação? O que se refere à salvação? Salvação à luz da Bíblia não significa apenas livramento do inferno. Tem gente que acha assim, eu quero ser livre, eu quero ser salvo para não ir para o inferno, né? Muitos têm essa mentalidade. A salvação, ela envolve todos os processos redentores e transformadores da parte de Deus. Para o homem caído, salvação é a libertação do perigo e do sofrimento. É a aplicação da obra de Cristo na vida do indivíduo. É algo completamente incrível. Aleluia, glória a Deus por isso. No sentido comum e no entendimento limitado do ser humano, salvação diz respeito à obra que Deus realiza no pecador, que se entrega a Jesus, permitindo que o Pai traga perdão e justificação. Salvação é o pleno livramento da escravidão do pecado e da condenação da ira de Deus. Que legal, né? Mas nós somos salvos de quê? Somos salvos da ira, ou seja, do julgamento de Deus sobre o pecado. Romanos 5:9. Mas como que eu recebo a salvação? De que maneira nós podemos receber a salvação? Somos salvos por fé. Somos salvos por fé e você pode conferir isso lá na Bíblia, Efésios 2:8. Para que isso aconteça, precisamos primeiramente escutar o Evangelho, Efésios 1:13. Depois, precisamos crer no que escutamos, Romanos 1:16. O passo seguinte é invocar o nome do Senhor, Romanos 10, do 9 ao capítulo 10, 9, 10 e 13. Por fim, a consequência de ouvir, crer e invocar é o arrependimento, que é a mudança da mentalidade. Romanos 12, 2. A transformação da nossa mente. Mas, ok, eu sou salvo da ira de Deus, eu sou salvo, eu recebo a salvação através da fé.
Mas eu continuo salvo para sempre? De que forma eu garanto a minha salvação? Será que uma vez salvo, sempre salvo? Bom, olha só. O conceito de salvação é da parte de Deus. É sobre verdades eternas, não sobre presságios nossos e detalhes passageiros. Para ser salvo não é necessário fazer quebra de maldição, não é necessário ter parado de fumar, não é necessário usar um determinado tipo de roupa. A salvação, na verdade, é graça. Unicamente a graça. A graça Nisso sim, na graça como única possibilidade de salvação, devemos ser radicais em todo o tempo. Somos pela graça. Não é por trajes, não é por costumes, é simplesmente pela graça. E a graça não depende de mim. A minha salvação não depende do meu bem-feitio, mas sim da graça de Deus. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Seja firme contra o legalismo, não permita que nada anule a graça de Cristo. A fala acima de Jesus, que eu vou ler agora, diz assim, ó: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 27 ao 30. Então, essa fala de Jesus, você ouvindo assim, não te transmite a confiança e segurança da salvação em Cristo? Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ninguém vai poder tirá-la das minhas mãos. Ouvindo isso de Cristo não te traz uma segurança? O único meio de perder a salvação graciosamente recebida é quando o indivíduo decide se excluir da graça, não crendo mais em Cristo Jesus, nem na nova aliança da graça. Neste caso, Deus mantém o princípio de respeitar a sua decisão, não obrigando o homem a ser salvo. Ou seja, a pessoa tem o direito de não querer mais a salvação. Deus jamais a impõe. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Hebreus 12:15. Uma vez que você confessou, você reconheceu que Jesus é seu único e suficiente Salvador, que você crê na palavra, que você o aceita, você tem acesso à vida eterna. Mas você poderá perder essa vida eterna, você poderá perder caso você não queira mais, caso a pessoa desista de Deus, caso a pessoa não reconheça mais que Cristo é o único e suficiente Salvador. Deste modo, a pessoa pode sim perder a salvação. Mas existem outras coisas que envolvem o ato de você ser salvo, de você aceitar a Jesus. Então, nós vamos falar sobre batismo nas águas. O batismo nas águas é um princípio bíblico ordenado por Cristo Jesus, o que indica que todo discípulo de Cristo deve ser batizado. O batismo acompanha a igreja desde o seu surgimento, então não é uma moda inventada agora. Desde que a igreja surgiu, o batismo se faz presente. E tem um caráter específico em seu significado: testificar o homem como morto para o pecado e vivo para Deus. Então, o batismo, ele simboliza que você está morto para o pecado, mas você está vivo para Deus. Você pode ver essa afirmação em Gálatas 2:20. O batismo nas águas é de altíssimo valor, pois é o sinal cristão de que a pessoa é salva e tem o compromisso de seguir Jesus pelo resto da sua vida. O batismo deve ser visto como um selo de justiça que vem pela fé. Essa é a razão pela qual não batizamos nem bebês e nem crianças. Tampouco validamos esse tipo de batismo. Cremos assim pelo simples fato de que é necessário crer e só depois tomar a decisão racional pelo batismo. Então, um bebê, uma criança, ela não tem condição
de afirmar total certeza da sua escolha por Cristo. Mas se a criança querer, se a criança se fizer ter essa vontade, ela reconhecer, aí você pode conversar com o seu pastor local, conversar com o seu líder, quem estiver te discipulando para tal decisão. Mas, né, essa é a razão pela qual nós não batizamos bebês e crianças, tá? Porque nós acreditamos que é necessário crer primeiro e só depois tomar a decisão racional pelo batismo. Como igreja, procuramos obedecer ao princípio de apresentar as crianças ao Senhor, mas não batizá-las. Cremos assim, visto que o próprio Jesus, quando criança, foi apresentado no templo. Está lá em Lucas, capítulo 2, 22 e 24. Lá falam que Jesus foi apresentado no templo. Portanto, vivemos o batismo à medida em que a pessoa pode crer por si só e tomar a sua própria decisão. Mas qual o significado do batismo para a nossa vida? O batismo é símbolo da morte para o mundo de pecado. É o símbolo de sepultamento e ressurreição com Cristo. Quando a pessoa, se candidata ao batismo, ela desce as águas e podemos observar a figura do descer à sepultura. Então, ela desce, quando ela desce, simboliza a morte do velho homem. E depois, quando ela sai das águas, quando ela levanta, é uma figura da ressurreição com Cristo, para que se ande em novidade de vida, ou seja, uma nova vida. Imagina assim, quando você desce as águas do batismo, ali todo o seu histórico de pecado foi cancelado, foi perdoado. E quando você levanta, você tem uma nova vida com Cristo. É como se você recebesse uma folha em branco para começar tudo de novo com Jesus, de uma forma muito mais sábia, alegre e verdadeira, rumo à salvação, crendo nisso. Colossenses 2, 11, 12 diz assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas um despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé, no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. O batismo, na velha aliança, no Antigo Testamento, os judeus tinham como selo de fé a circuncisão, que era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus, geralmente no 8º dia de vida. Tá? Na nova aliança, no Novo Testamento, a circuncisão ela é representada pelo batismo nas águas. Então, hoje, a circuncisão não acontece fisicamente, mas em nossos corações. Tá? O batismo é o nosso testemunho de identificação com Cristo. O batismo revela não apenas que eu tenho fé, mas sim o tipo de fé que professo. A fé de quem decide se batizar é a fé que se identifica com Cristo e sua obra consumada. O batismo é, então, um sinal de compromisso com Jesus. E diante disso, você deve estar se perguntando, mas quem pode se batizar? E quando a pessoa se encontra apta para o batismo, e como ela faz para se batizar? Vou dar uma breve pincelada nisso tudo para você. Quem pode se batizar? É simples. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e desejar ser um discípulo de Cristo. Simples assim. Quando a pessoa está apta para o batismo, depois de tomar uma decisão convicta por Jesus, baseada na pregação do Evangelho e não apenas nas emoções. Lembra que você tem que crer, acreditar, confiar e aí sim, de plena consciência, decidir se batizar, tá? E como se batizar? Como que se faz isso? Bom, a palavra baptismo no grego significa imergir, mergulhar, colocar para dentro. No curso da história, por várias razões, aparecem outras formas de batismo, como aspersão e ablução, que é o banho, só tomar um banhozinho, e não imergir na água como Cristo fez. Entretanto, nós preferimos seguir a forma como Cristo se batizou, por imersão, como uma identificação perfeita com o real significado do batismo. Não há um lugar específico para o batismo. Em nossa igreja, lá na Igreja dos Filhos, nós temos o batistério,
Mas também podemos batizar em rios, piscinas e onde houver água suficiente para a imersão. Além da água, é necessário alguém que ministre o batismo, uma vez que não existe autobatismo na Bíblia. E quem pode batizar? É só o pastor que tem autoridade para isso? A resposta é não. Jesus ordenou que façamos discípulos e depois os batizemos. A ordem já subentende que quem faz o discípulo tem autoridade para batizá-lo. Filipe era apenas um diácono, fazendo o trabalho de evangelista. Não era o pastor de nenhuma igreja, ou mesmo assim batizou. Esse foi o primeiro batismo, né? Em nossa igreja, os pastores conduzem o batismo por uma questão de ordem, certo? O batismo nas águas não é um cerimonial facultativo ou opcional, mas sim uma doutrina ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Quando acompanhado de fé verdadeira, o batismo tem relação direta com nossa rejeição ao pecado e decisão por uma vida dedicada a Cristo. Isso resulta num fluxo contínuo de graça e abundância de vida. Uau! Que bênção isso, né? Que alegria, que maravilha poder acessar tudo isso na salvação. Você crê, você reconhece Jesus como seu único suficiente Salvador. Você tem acesso à salvação. E aí você faz o batismo, você mergulha, né, de um modo, exemplo de Jesus como imersão, e você levanta, e quando você submerge das águas, é como um renascer com Cristo Jesus. Aqui tem uma leiturinha que é uma reflexão e eu quero ler para você. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Seja firme contra o legalismo, não permita que nada anule a graça de Cristo. É uma decisão sua. Então, o conselho é: não permita que nada cancele a sua fé, a sua convicção e a sua salvação em Cristo Jesus. Quando o assunto é salvação e vida eterna, é muito comum ouvirmos de alguns cristãos crenças diferentes e bastante contraditórias. Algumas pessoas ensinam que o indivíduo só pode ser salvo se for fiel a Deus até o final da vida. Se isso for verdade, a salvação depende do esforço humano. Outros dizem que Deus quer salvar o mundo inteiro e no final dos tempos o Senhor vai dar uma nova chance para todo mundo. A doutrina que enfatiza o esforço do homem para alcançar a salvação ensina que depois de receber Jesus, você tem que se esforçar para abandonar o pecado e ter uma conduta santa e irrepreensível. Normalmente, as pessoas que frequentam denominações dessa linha doutrinária vivem angustiadas porque cada vez que caem em pecado, acham que perderam a sua salvação. Isso, você consegue imaginar um coração aflito o tempo todo? Ai, pequei, perdi minha salvação. Pequei, perdi minha salvação. Então, ela não se baseia no seu esforço. Existe ainda uma terrível tensão a respeito da volta de Cristo, pois crê-se que se a pessoa estiver em pecado no momento que Jesus voltar, ela não será arrebatada com a igreja. Para aqueles que creem no universalismo, doutrina que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna, há uma forte tendência a viver em libertinagem. Já que a salvação está garantida para o mundo inteiro, o indivíduo não se preocupa em manter um relacionamento com Deus e acaba tendo uma vida muito parecida com o padrão mundano, sem nenhum princípio moral de santidade. Que forte isso. Mas olha só, a nossa visão como igreja é: a graça de Deus é suficiente para garantir a nossa vida eterna, salvação. E a graça é também o que nos regenera, ou seja, nos capacita para as boas obras. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tito 2, 11, 12. E que isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. Você confirma isso lá em Romanos 9,16. Nós entendemos que a verdadeira graça de Deus
é o encontro real com Jesus. E isso gera transformação. Então, o encontro, né, verdadeiro da graça de Deus e o encontro real com Jesus Cristo geram transformação, geram regeneração, uma completa mudança de comportamento em nós, uma transformação da nossa mente. A vida eterna é de Cristo para você e não de você para Cristo. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, nem coisas ruins que você possa cometer para que Deus deixe de te amar e desviar de te salvar. E desistir, né? Então, nada tão ruim que você faça que vá fazer com que Deus desista de salvar você. Ensinamos a importância de receber a salvação pela graça e, de igual forma, precisamos conservar as boas obras para reinarmos com Cristo em glória. Aleluia! Que bênção poder saber de tudo isso, né? Que bênção nós podermos ter acesso à salvação. Que bênção nós podemos ter acesso a essa vida eterna que, por meio de Jesus, ela foi conquistada para nós. O meu desejo é que essa simples aula de discipulado que está acontecendo com todos os temas, hoje com a vida eterna, possa de fato alcançar o teu coração e transformar a sua mente, voltando o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, todo o seu ser para Jesus. Vamos orar? Papai querido, obrigada por sua graça redentora, obrigada pelo presente da salvação e também pela segurança que eu sinto por ser amado plenamente pelo Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor escolheu passar a eternidade comigo. Eu te louvo porque a sua graça me alcançou, me regenerou e hoje eu posso ter uma vida cheia de esperança. Por favor, continue esse processo de transformação da minha vida, para que eu possa me tornar cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Amém. Que o seu coração esteja disposto a conhecer Jesus, que você possa buscar em Jesus saber quem Ele é de fato, não se limitar e nem limitar o que Deus pode fazer na sua vida. Essa aula nós encerramos por aqui. Não esqueça de revisar todos os discipulados e estar com o coração disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. Um grande beijo e fiquem com Deus.